Imagine dedicar anos da sua vida a um sonho, trabalhar duro todos os dias, acreditar que aquilo pode mudar sua vida e mesmo assim sentir que nada está funcionando. Muitas pessoas passam por isso. Talvez você mesmo já tenha vivido algo parecido. A sensação de estar tentando e mesmo assim não ver os resultados aparecerem. É exatamente nesse momento que a maioria das pessoas decide desistir. Não porque não tenham talento, não porque não sejam capazes, mas porque o peso das dificuldades parece grande demais. Conta-se a história de um homem que passou anos tentando construir algo próprio. Ele tinha um sonho simples: criar um negócio que pudesse mudar a vida da sua família. No começo, tudo parecia possível. Ele trabalhava com entusiasmo, acreditava no que estava fazendo e imaginava que, com esforço suficiente, os resultados apareceriam. Mas a realidade começou a mostrar algo diferente. Os primeiros meses foram difíceis. Os clientes eram poucos. O dinheiro era escasso. E as dúvidas começaram a surgir. Mesmo assim, ele continuou. Passaram-se meses, depois anos. Houve momentos em que parecia que tudo estava prestes a dar certo. Mas então surgia um novo problema. Uma dívida inesperada. Uma oportunidade que não dava certo. Uma porta que se fechava. E cada uma dessas situações parecia empurrá-lo um pouco mais para perto da desistência. Até que chegou um dia em que ele sentou sozinho e pensou: talvez isso não seja para mim. Talvez o sonho fosse grande demais. Talvez o sucesso fosse apenas para outras pessoas. Talvez fosse hora de parar. E esse é exatamente o ponto em que muitas histórias terminam. Porque é nesse momento que muitas pessoas decidem desistir. Mas algo aconteceu que mudou completamente a forma como ele via aquela situação. Ele começou a estudar histórias de pessoas que haviam alcançado grandes resultados. Empresários, inventores, pessoas que tinham construído algo importante. E percebeu algo curioso. Quase todas essas histórias tinham algo em comum. Todas elas tinham momentos de dificuldade extrema. Momentos em que tudo parecia perdido. Momentos em que desistir parecia a única opção lógica. Foi então que ele encontrou uma frase que ficou gravada em sua mente. Uma frase de Napoleon Hill. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas desiste, justamente quando está prestes a alcançar o sucesso. Essa frase fez algo mudar dentro dele, porque ele percebeu algo que nunca tinha considerado antes. Talvez o problema não fosse falta de capacidade. Talvez o problema fosse simplesmente parar cedo demais. Quantas pessoas abandonam um sonho, sem saber que estavam a poucos passos de conseguir? Quantas pessoas desistem quando o momento mais difícil aparece, sem perceber que esse momento faz parte do processo? O sucesso raramente aparece sem desafios. Na verdade, muitas vezes os desafios surgem exatamente antes das maiores conquistas. É como se a vida estivesse testando nossa persistência. Testando o quanto realmente queremos aquilo. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Começamos a perceber que as dificuldades não são necessariamente sinais de fracasso. Muitas vezes são apenas parte do caminho. O homem daquela história decidiu tentar mais uma vez. Não porque tinha certeza de que daria certo, mas porque percebeu que desistir naquele momento significaria nunca descobrir até onde poderia chegar. Então ele continuou, mudou algumas estratégias, aprendeu com os erros, e pouco a pouco as coisas começaram a melhorar. Não foi de um dia para o outro, mas cada pequeno avanço mostrava que continuar tinha sido a decisão certa. O que parecia impossível começou a se tornar possível. E o que antes parecia um sonho distante começou a se transformar em realidade. A verdade é que muitas pessoas subestimam o poder da persistência. Elas acreditam que o sucesso depende apenas de talento ou sorte. Mas muitas vezes o fator decisivo é simplesmente continuar. Continuar quando ninguém acredita. Continuar quando os resultados demoram a aparecer. Continuar quando seria mais fácil parar. Porque a linha que separa quem consegue de quem desiste, muitas vezes, é muito fina. E é justamente nesse ponto que a mensagem de Napoleon Hill continua tão poderosa. Ele acreditava que o sucesso não é apenas resultado de circunstâncias, mas também da forma como pensamos e agimos diante das dificuldades. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora.
Talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar tentando. Se esse for o caso, lembre-se de algo importante. Muitas pessoas que alcançaram grandes conquistas passaram exatamente por esse mesmo momento. O momento em que desistir parecia a decisão mais fácil, mas também o momento em que continuar fez toda a diferença. Às vezes, estamos muito mais perto da vitória do que imaginamos. E desistir cedo demais pode significar perder uma oportunidade que estava logo ali. Então, antes de desistir de algo que é importante para você, pergunte a si mesmo: será que estou realmente no fim do caminho? Ou apenas passando pela parte mais difícil dele? Depois de ouvir essa história, talvez a pergunta mais importante não seja sobre aquela pessoa. Talvez a pergunta seja sobre você. Quantas vezes ao longo da vida nós mesmos colocamos limites naquilo que poderíamos alcançar? Muitas vezes não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade. E muitas vezes nem é a falta de esforço. O maior bloqueio costuma estar na forma como pensamos. Existe uma ideia muito repetida por Napoleon Hill. Os pensamentos que cultivamos moldam o tipo de vida que construímos. Isso significa que, antes de qualquer resultado aparecer no mundo real, ele primeiro nasce dentro da mente. Se uma pessoa passa anos acreditando que não é capaz, que não merece crescer, que sucesso é algo distante, ela começa, mesmo sem perceber, a agir de acordo com essas crenças. E é assim que muitas pessoas acabam vivendo muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Mas existe uma boa notícia. Pensamentos não são permanentes. Eles podem ser questionados, podem ser substituídos e, principalmente, podem ser reprogramados. Toda grande mudança começa com uma decisão interna. A decisão de parar de alimentar ideias que enfraquecem você e começar a construir pensamentos que fortalecem sua visão de futuro. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo de observar seus próprios pensamentos, de perceber quando sua mente tenta te convencer de que algo é impossível e de responder a isso com uma nova postura, uma postura mais consciente, mais determinada, mais alinhada com aquilo que você realmente quer construir na sua vida. Porque a verdade é simples. Uma mente cheia de dúvidas cria uma vida cheia de limites. Mas uma mente que aprende a acreditar em novas possibilidades começa a abrir caminhos que antes pareciam invisíveis. Talvez a maior lição dessa história seja exatamente essa. Antes de mudar os resultados, precisamos mudar a forma de pensar. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, inevitavelmente, a vida também começa a mudar. Então a pergunta final que fica é: que tipo de pensamento você está alimentando todos os dias? Porque, no fim das contas, aquilo que você repete na sua mente hoje pode estar construindo ou bloqueando o seu sucesso amanhã.